Fala galerinha, eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje no sexto tempo a aula vai ser em ritmo de corrida. Estamos na pista de atletismo e vamos acompanhar a Olimpíada dos Números. Nessa competição, os participantes não devem ser velozes apenas com as pernas, eles também devem ter velocidade no raciocínio lógico para utilizar os números racionais. Vem comigo nessa corrida matemática, porque quem entende de número racional larga na frente. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, em suas marcas, preparar já! Galerinha, na Olimpíada dos Números temos diversas modalidades. Vamos acompanhar a primeira prova, a corrida das frações. E foi dada a largada. Minha Nossa Senhora, olha a velocidade do primeiro colocado. Ele é tão veloz que já percorreu 1/2 da pista. Mas o que será que isso significa? Bora entender? Esse número é uma fração, que é um número racional muito importante na matemática. Elas são formadas por dois termos, o numerador e o denominador. E dependendo da situação, uma fração pode ter diferentes significados, como partes de um todo ou ser usada como divisão entre dois números. Mas calma. Nessa corrida das frações, vamos focar em um significado por vez, começando por ela, a fração como parte de um todo. Vamos voltar para a pista de corrida para entender isso melhor. Imagine que a pista inteira é um todo, e para essa prova, ela foi dividida em duas partes iguais. Isso quer dizer que cada parte representa a fração 1/2. Nesse caso, se analisarmos a fração que o primeiro colocado já percorreu, ou seja, 1/2, temos que o numerador, o número de cima da fração, que é o 1, indica quantas partes foram percorridas. O denominador, o número de baixo, que é o 2, indica em quantas partes o todo foi dividido. Dessa forma, quando o atleta percorre uma dessas duas partes, ele percorreu exatamente metade da pista, ou seja, 1/2 da pista. Mas olha só que legal! Dá para mostrar essa mesma quantidade de outros jeitos. E um deles é usando a porcentagem. A porcentagem é uma forma de escrever frações com um denominador igual a 100. Essa representação é acompanhada do símbolo %, que quer dizer por 100. Preparados? Vamos juntos transformar a fração 1/2 em porcentagem. Para fazermos isso, é necessário determinar uma fração equivalente com um denominador 100. Lembre-se, galerinha, uma fração equivalente é uma fração que representa um mesmo valor, porém, escrita de uma forma diferente. Vejam, vamos multiplicar o denominador 2 por 50, pois 2 vezes 50 é igual a 100. Mas atenção, lembra da regrinha? Se multiplicou ou dividiu embaixo, tem que fazer o mesmo em cima. Então, 2 vezes 50 é igual a 100, que é o nosso novo denominador. E 1 vezes 50 é igual a 50, que é o novo numerador. E 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. Então, quando dizemos que nosso atleta percorreu 1/2 da pista, é o mesmo que dizer que ele já correu 50% dela. Rápido demais, não é não? Agora vamos ver as porcentagens de outros competidores. O competidor argentino correu 10%. Que representa 10 partes de cada 100. Em forma de fração, representamos como 1 sobre 10. Já o alemão correu 25%, o que significa 25 partes de cada 100. Podemos representá-lo pela fração 1/4. Enquanto isso, vamos voltar ao nosso competidor. Quase no final da pista, nosso competidor atingiu a marca de 75%. Que mostra 75 partes de cada 100. Sua fração equivalente é 3/4. Ao cruzar a linha de chegada, ele já havia percorrido 100%, ou 100 partes de cada 100 partes, ou seja, o todo completo. Como fração, escrevemos 100 sobre 100, que também pode ser simplificada para 1 inteiro. Lembrem-se sempre, a porcentagem significa por 100, e cada valor percentual tem sua fração equivalente. Mas se liga que ainda não acabou. Os números racionais podem ser representados de outra forma diferente da que acabamos de ver. Não está lembrado? É a forma decimal.
O número na forma decimal utiliza a vírgula para separar a parte inteira, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que vem depois da vírgula. A parte decimal representa unidades menores que um inteiro. Essas unidades são organizadas em décimos, centésimos e milésimos. Então, pega essa visão. Para identificar essas unidades, é só observar a quantidade de algarismos que está na parte decimal. Quando temos apenas um algarismo depois da vírgula, dizemos que esse número está na ordem dos décimos. Se houver 2 algarismos após a vírgula, estamos na ordem dos centésimos. E se for 3 algarismos depois da vírgula, temos a ordem dos milésimos. Dessa forma, cada algarismo na parte decimal tem uma posição específica, que indica o quanto ele representa em relação a um inteiro. Quanto mais à direita ele estiver, menor será o valor que ele representa. Agora, dá uma olhadinha nisso que é interessante. Lembra da fração 1/2 que usamos lá na corrida das frações? Ela é só um exemplo de como as frações podem aparecer de formas diferentes. E uma dessas formas é a representação decimal, que torna os números mais fáceis de ler e comparar em várias situações do nosso dia a dia. Para transformar uma fração em um número decimal, a gente pode encontrar uma fração equivalente com o denominador 10, 100 ou 1000. Isso facilita muito, galerinha. Se o denominador for 10, estamos falando da ordem dos décimos e o número terá um algarismo depois da vírgula. Se o denominador for 100, estamos na ordem dos centésimos. O número terá 2 algarismos depois da vírgula. Se o denominador for 1000, chegamos à ordem dos milésimos e o número terá 3 algarismos depois da vírgula. Vamos aplicar essa ideia com uma fração 1/2. Para escrever essa fração como um número decimal, precisamos encontrar uma fração equivalente com o denominador 10. Para isso, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 5. Então, 1 vezes 5 é igual a 5, e 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 1 sobre 2 é equivalente a 5 sobre 10. Como o denominador agora é 10, isso nos indica que estamos na ordem dos décimos. Dessa forma, o número terá um algarismo depois da vírgula. O número decimal correspondente é 0,5, ou 5 décimos. Pronto! Assim, vimos mais uma forma de transformar uma fração em um número decimal, associando o denominador às ordens decimais. E assim, encerramos nossa primeira prova na Olimpíada dos Números. Vimos como uma fração pode representar parte de um todo, como transformá-la em porcentagem e até como ela aparece na forma decimal. Um verdadeiro show de raciocínio e agilidade numérica. Agora que dominamos as pistas da matemática, ninguém mais vai confundir ao ver 1/2, 50% ou 5 décimos. São apenas jeitos diferentes de representar a mesma ideia. E agora está na hora de usar toda essa energia para encarar um último desafio do dia, não é não? Mas não é qualquer prova não. Atenção, competidores! Chegou a hora da segunda prova da nossa emocionante Olimpíada dos Números, o salto na reta numérica. Nessa prova, os atletas não precisam apenas saltar, eles têm que aterrissar em uma posição exata na reta representada por um número decimal. A pista foi numerada de 0 a 10 metros e quem errar o local de salto perde pontos e não sobe no pódio, hein? Olha lá. Para entender bem essa prova, precisamos lembrar como funciona a reta numérica. A reta numérica é uma linha onde marcamos os números em ordem, do menor para o maior. Podemos imaginar essa reta como uma pista de salto em distância, onde cada número marca uma posição que o atleta deve aterrissar. Agora, olha só o desafio. O primeiro atleta precisa aterrissar exatamente em 6,4 metros para bater o recorde da prova. Como localizamos esse número na reta? Para posicionar os números decimais na reta, precisamos observar 2 aspectos importantes: a parte inteira e a parte decimal. Dessa forma, primeiro olhamos para a parte inteira, que é o algarismo 6. Isso indica que o competidor deve aterrissar entre as posições 6 e 7 na reta. Agora, observamos a parte decimal, que é o 4. Entre 6 e 7, vamos imaginar a reta dividida em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes representa um décimo, que é 0,1.
Se a parte decimal é 4, isso significa que o atleta vai avançar 4 décimos após o número 6. Pronto! Posição 6,4 está localizada. Ali, ó. 4 décimos além do número 6. Ah, e vale lembrar, quanto maior o número depois da vírgula, mais à direita ele estará na reta. Quanto menor, mais à esquerda. E se o atleta acertar esse ponto direitinho, é pódio na certa. Lá vai ele. Olha lá. Uou, que salto incrível, hein? É recorde, é pódio. O competidor aterrissou direitinho na posição 6,4 e garantiu um lugar no pódio da matemática. E assim encerramos a segunda e última prova da nossa Super Olimpíada dos Números. Hoje, a gente mandou benzão nas pistas de matemática e aprendeu coisas valiosas. Descobrimos que uma fração representa uma parte de um todo. Transformamos essa fração em porcentagem, entendendo que 1/2 é a mesma coisa que 50%. Depois vimos que esse mesmo valor pode aparecer na forma decimal, como 0,5 ou 5 décimos. Também aprendemos a localizar números decimais na reta numérica, observando direitinho a parte inteira e a parte decimal. Foi pura precisão. Agora, quando você encontrar uma fração, uma porcentagem ou um número com vírgula, já sabe. Eles podem mostrar a mesma coisa, só que muda a forma como aparecem. E agora, vem com a gente resolver uma questão modelo e mostrar que você está pronto para subir no pódio do raciocínio. Bora lá! E olha essa questão modelo, galerinha. Durante um treino para uma maratona, um atleta percorreu 1/4 do trajeto. O treinador, atento ao desempenho, anotou o valor correspondente em uma porcentagem. Qual a porcentagem que representa a fração percorrida por esse atleta? Será que é a que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos lembrar que a porcentagem é uma forma de representar frações com o denominador igual a 100. Então, para transformar a fração 1/4 em porcentagem, é necessário encontrar uma fração equivalente com o denominador 100. Para isso, basta pegar o denominador 4 e multiplicá-lo por 25, pois 4 vezes 25 é igual a 100. E para manter o valor da fração, também devemos multiplicar o numerador pelo mesmo número. Dessa forma, obtemos 4 vezes 25 é igual a 100, que é o novo denominador, e 1 vezes 25, que é igual a 25, que é o novo numerador. Olha que bacana. Assim, 1 sobre 4 é equivalente a 25 sobre 100, que corresponde a 25%. Portanto, a porcentagem que representa a fração percorrida é 25%. Assim, a alternativa correta é a letra A. Agora que nossa atleta já tem noção do seu desempenho, ela pode continuar praticando para alcançar o seu melhor. E que tal vocês também praticarem mais sobre o que aprendemos hoje? Bora lá? Bora resolver alguns problemas? Então, vamos praticar! Olá, estudantes! Vamos para mais uma dica É Mais Show! E nessa dica nós vamos falar sobre frações. Uma fração pode indicar partes de um todo, uma divisão ou uma fração de uma quantidade. E ela pode ser representada como porcentagem, encontrando sua fração equivalente com denominador 100. Também podemos transformá-la em um número decimal, encontrando a sua fração equivalente com denominador 10, 100 ou 1000. Na reta numérica, a parte inteira de um número decimal indica o intervalo entre dois números naturais. E a sua parte decimal mostra quantas partes você deve avançar, considerando o intervalo dividido em 10 partes iguais. Lembre dessa dica quando você fizer as suas atividades e até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E olha essa questão, galerinha. Durante um recreio,
Um aluno comprou uma garrafinha com 7 sobre 20 litros de suco. Qual o número decimal que representa a quantidade de suco que o aluno comprou? Será que é o que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Tempo na telinha e eu volto daqui a pouco para saber se você mandou benzão. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos transformar uma fração em um número decimal. Para transformar a fração 7 sobre 20 em um número decimal, devemos encontrar uma fração equivalente que tenha um denominador igual a 10, 100 ou 1000. Nesse caso, o denominador, que é 20, pode ser transformado em 100, pois 20 vezes 5 é igual a 100. E se multiplicamos o denominador por 5, também devemos multiplicar o nosso numerador por 5 para manter o valor da fração. Vocês concordam comigo? Dessa forma, 20 vezes 5 é igual a 100, que é o nosso novo denominador. E 7 vezes 5 é igual a 35, que é o nosso novo numerador. Então, 7 dividido por 20 é equivalente a 35 dividido por 100. Como o denominador agora é 100, estamos lidando com a ordem dos centésimos. Dessa forma, o número terá 2 algarismos depois da vírgula. O número decimal correspondente é 0,35 ou 35 centésimos. Portanto, 0,35 ou 35 centésimos representa a quantidade de suco que o aluno comprou. Assim, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C aí. Se liga nessa questão, galerinha! Durante uma corrida de revezamento de 5 km, um atleta percorreu 1,6 km. Sabendo que ele parou nessa distância e que sua equipe percorreu o restante do trajeto, qual a reta que representa a posição em que o atleta parou? Será que é a alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Bem, tempo na telinha e eu já volto para saber que você mandou benzão. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos entender como localizar um número decimal na reta numérica. Para isso, devemos lembrar que a reta numérica é uma linha onde marcamos os números em ordem, do menor para o maior. Podemos imaginar essa reta como uma pista de corrida com várias marcações. Para localizar 1,6 na reta numérica, precisamos analisar duas partes, a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira é 1. Isso significa que o número está entre o 1 e o 2 na reta numérica. Já a parte decimal é 6, e se dividirmos o trecho entre 1 e 2 em 10 partes iguais, cada parte representa 0,1, ou 1/10. Isso significa que o atleta vai avançar 6 décimos. Então, 1,1 km, 1,2 km,
1,3 km até chegar em 1,6 km. Portanto, essa é a reta que representa a posição que o atleta parou. Assim, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. E olha essa questão, galerinha. Durante uma promoção no mercado, os produtos A e B receberam descontos. O produto A passou a custar 3 sobre 25 do seu valor original, enquanto o produto B passou a custar 2 sobre 50 do valor original. Qual alternativa indica as porcentagens dos produtos A e B, respectivamente? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Tempo na telinha e eu já volto para ver que você mandou benzão. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos obter as frações 3 sobre 25 e 2 sobre 50 em forma de porcentagem. Para isso, lembre-se que uma porcentagem é uma fração com denominador igual a 100. Logo, precisamos obter as frações equivalentes às mesmas, de modo que o denominador seja igual a 100. Assim, para a fração do produto A, 3 sobre 25, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12 e 25 vezes 4 é igual a 100. Dessa forma, temos que uma fração equivalente a 3 sobre 25 é 12 sobre 100. E isso significa que a porcentagem que representa essa fração é 12%. Agora, para a fração do produto B, que é 2 sobre 50, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, e 50 vezes 2 é igual a 100. Sendo assim, uma fração equivalente a 2 sobre 50 é 4 sobre 100. E isso significa que a porcentagem que representa essa fração é 4%. Portanto, as porcentagens dos produtos A e B são, respectivamente, 12% e 4%. Assim, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Marca a letra A aí. Então é isso, galerinha. Na corrida da matemática, a gente saiu ganhando. Então, eu espero você no nosso próximo pódio, no nosso próximo sexto tempo. Até lá!